Vai começar. Boa noite, pessoal. Estou aqui novamente com o nosso amigo pastor Simval. Simval é uma bênção. Quem não viu o bate-papo da semana passada, veja. Tem bastante coisa interessante ali. E, Simval, conta um pouquinho pra gente sobre a conexão de artes e reino. Porque além do trabalho que vocês faziam com a local, não é isso? Eu lembro desse negócio marcado atrás de você aí, ó, Rock no Vale. É eu tive o prazer de ir lá e assistir Gangor, uma das grandes bandas do nosso tempo. Mas aí, conta pra gente. Então, uma das coisas que a gente, com a organização que eu faço parte, o Expresso Ação, eu sou fundador do Expresso Ação, a gente se movimentou aí na cidade, né? E a gente acredita de verdade naquilo que a gente falou um pouco na semana passada. Como é que a gente conecta com as pessoas que estão andando por esse mundo e eles não têm consciência do pecado. Eles sabem o que é certo e o que é errado, né? A gente sabe disso. Mas não a consciência cristã como nós temos. Ou a gente sabe que o evangelismo pode acontecer dentro da igreja, inclusive, né? Mas a ideia é de aprofundar esse assunto. Como que a gente faz uma conexão? Então, a conexão é sempre do conhecido, que a pessoa conhece, para essa dimensão. Entendendo, então, que nós temos a nossa parte material e imaterial. Eu sei que na teologia tem gente que vai discutir nós temos 3 partes, ou que nós temos 2 partes, sim, enfim. Sim. Se alguém está ouvindo aqui e nunca pensou nisso, não se preocupe, isso é irrelevante diante da nossa relação que a gente tem que ter com o Deus Todo-Poderoso. A nossa relação com o Deus Todo-Poderoso, tem pouca importância para a sua salvação, isso para que você vai desenvolver. Isso, você nunca ouviu falar sobre isso. Né? Você pode discutir sobre isso, não tem problema nenhum, é mais um assunto interessante, que tem algum interesse. Mas o que a gente se concentra é que muito é ensinado na nossa sociedade, transmite como se nós fôssemos só isso que está aqui. Então, se eu sou só isso que estou aqui, eu quero viver para dar vazão a tudo que eu sinto aqui e agora, porque eu não tenho mais nada fora daqui. Eu sou essa matéria e essa matéria se acaba. Mas como que eu posso transcender no sentido de saber que eu sou mais do que isso, que eu tenho uma parte imaterial que persiste? Do ponto de vista de Deus, né, do ponto de vista de Deus, ele consegue ver muito mais do que a gente. Mas do nosso ponto de vista, a gente compreende que nós somos eternos do ponto de vista de fim, não de começo, porque a gente teve um começo. Né? Sim, Deus sim. é eterno porque ele não tem começo e não tem fim. Nós somos eternos do ponto de vista de fim, nós não temos fim. Mas essa matéria tem fim. Mas como que eu falo com uma pessoa que está pensando que só tem que viver o aqui e agora? Eu falo que ela tem uma parte material e ela precisa transcender, no sentido de como que eu alimento essa parte material minha, como é que eu posso viver alguma coisa boa, não só aqui, mas para toda a eternidade. Alguma coisa boa para mim aqui e agora, e para mim daqui para sempre. E aí a gente precisa vai chegar no Evangelho, e Jesus está falando isso, né? No princípio, né? A gente vai ler em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele começa a fazer uma descrição do que é que a gente vai, da onde a gente vai chegando, e por que é que Jesus está fazendo nova todas as coisas. E nós que somos os cristãos, nós somos os novos cidadãos dessa nova criação. Termina com um novo céu e nova terra. Mas nesse processo, o novo cidadão está aqui, é a gente. E nós que somos novos cidadãos, nós estamos dentro de uma nova perspectiva de mundo. Como é que eu falo para quem não pensa desse jeito, para ele considerar que tem uma parte material e que eu preciso repensar e redefinir algumas coisas na minha trajetória? Como é que eu conecto com essas pessoas? Como é que eu entro nesse assunto? Então, a gente sabe que para entrar nesse assunto, a gente precisa tratar de algumas coisas que a pessoa conhece. O que ela conhece? Ela conhece arte, ela conhece cultura, ela conhece música, ela conhece fotografia, ela conhece pintura, ela consegue encontrar esses elementos da arte aqui na Terra, que a gente consegue transcender ao olhar. Ela consegue olhar para isso e falar, tem uma mensagem maior aqui. Por que isso enche meu coração? Isso me enche e faz parecer que eu sou mais do que essa matéria. Então, através desta porta, nós entramos para apresentar o Evangelho em Cristo. E a gente acredita, nesse processo, então a gente acredita no seguinte, nós temos, a gente conhece deixa eu desligar meu WhatsApp aqui que ele está fazendo barulho. A gente conhece as 3 pessoas
né, da Trindade. No cristianismo nós chamamos de Trindade, apesar de não estar essa expressão na Bíblia, nós chamamos de 3 expressões de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, a gente conhece Deus Pai Criador, Jesus, né, que foi enviado para nos salvar, e o Espírito Santo. Todos eles estiveram interagindo com a criação desde o começo. Não tem uma hora que não estão interagindo o tempo todo. No princípio, né, a gente façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, naquele princípio, a gente já vê a atuação da Trindade ali, numa voz plural, né, não é uma voz majestática, uma voz plural, porque tem 3 atuando ali já. E aí a gente vai vendo no decorrer da história, a obra de Cristo a gente conhece, e o Espírito Santo é outro consolador. Mas o Espírito Santo tem um papel na criatividade e na arte que é decisivo, né? Então, quando a gente vê o Espírito Santo, ele inspirou as Escrituras, como nós conhecemos. O Espírito Santo, ele inspira os pregadores, inspira os músicos, ele inspira a arte. O Espírito Santo, ele é completamente voltado para a comunicação. Ele é voltado para a comunicação. A Bíblia fala hoje, então a gente vai falar sobre, seja lá qual for a aplicação que você quiser dar para os dons do Espírito Santo. Qualquer aplicação que você quiser dar, no sentido de falar dos dons, no meu caso, eu acredito que tem os dons manifestacionais, que são aqueles dons que a gente fica impressionado quando alguém profetiza, fala uma coisa sobre o seu futuro, quando alguém cura repentinamente uma pessoa. Eu falo que é manifestacional porque Deus pode usar uma igreja inteira orando para curar uma pessoa, e pode usar uma pessoa só, e pode usar uma igreja para orar por outra igreja lá no outro lado do mundo. Então é manifestacional porque não se manifesta de um jeito só. Sim, então, sim. É manifestacional. Seja lá como você a gente costuma dizer que ele se manifesta através da multiforme graça. Isso. As diferentes manifestações da graça, entre elas estão os poderes do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo, o dom, né? Então, seja lá como você conceber, porque tem, pensando na ideia, tem um jeito mais pentecostal de ver, que é a ênfase, né? Então, pensando na fé cristã, a gente vai ver as igrejas de matriz mais histórica, ela está mais voltada para Deus e sua soberania. A gente vai ver as igrejas anabatistas mais voltadas para Jesus como o centro da fé, né? Uma mensagem muito mais cristocêntrica e baseada no Novo Testamento. Sim. E as igrejas pentecostais, uma ênfase mais no Espírito Santo. Nada de errado nisso. Sim. A gente está falando que nenhuma igreja revela completamente um Deus que é todo-poderoso e é enorme. Então não tem como... Você lê um livro chamado Ortodoxia Generosa? Eu tenho ele aqui, eu não li, eu já folhei ele, li um capítulo ou outro, mas... O último capítulo dele fala sobre os 7 tipos de Jesus na cultura, trazendo sobre cada tipo de população, o Jesus oriental, o ocidental, o Jesus mais pentecostal, mais tradicional, e começa a dar essa diferença da abordagem. É incrível esse livro. Incrível. Eu vou ler. Eu li um capítulo ou outro, assim, folheando, eu tenho ele aqui, mas eu não li o livro inteiro. Mas quando a gente, então, pensa nessa... porque quando eu pregar, por exemplo, na África ou na Ásia, você tem que mudar a sua forma de comunicação, porque é outra forma de ver Jesus, entendeu? Porque é interessante esse livro. Sim, é verdade. Porque é isso, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente está pensando nessa questão da comunicação do Espírito Santo, essa ênfase que eu estou falando, a gente tem que pensar nisso. A arte é um jeito de Deus estar falando com as pessoas. Não está falando com os crentes. E, aliás, tem crente que não gosta de arte, ele está perdendo muito. Então, é um jeito do Espírito Santo estar falando hoje através de um jeito que a gente consegue compreender. Então, por que você vai assistir um filme e você fala, esse filme aqui, logo vem alguém e faz uma crítica existencialista ou faz uma crítica, fala, isso aqui é esoterismo, mas você percebe, nossa, aqui tem uma mensagem do evangelho poderosa nesse filme. Por que a gente faz isso? Por que você vê isso? A gente vê isso porque o Espírito Santo está se comunicando e ele usa tudo que ele pode para apresentar a transformação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai usar a arte para fazer isso. Então, quando alguém pinta um quadro e esse cara está pintando um quadro em nome de Jesus, o que está acontecendo? Ele está usando a arte para apresentar o evangelho. Se alguém faz uma peça, e aí não precisa pegar e dar o título para a peça, um título crente. Se você faz uma peça e diz, eu quero fazer essa peça em nome de Jesus, é uma peça de costume, de comportamento. Mas eu quero fazer ela em nome de Jesus. Então você vai depender do Espírito Santo para ser criativo e tocar o coração das pessoas. E assim, a gente, com essa consciência, a gente faz isso em muitos lugares. Então faz isso através da música. Esse evento Rock no Vale que você falou, a gente fez, né? A última edição ano passado foi live. Né, a gente fez junto com o Vocari, que é um outro movimento que eu
faço parte também. Eu sou da equipe de gestão do Vocari, né? A gente tem bastante coisa aí que a gente está fazendo através desse movimento, que é ajudar as pessoas a descobrirem sua vocação a serviço da missão de Deus. Não pensar, né? A gente sempre pensa que a vocação é ser pastor ou missionário para você viver a vocação de Deus. Então a gente tenta tirar isso aí desse lugar. Então tem esses movimentos que eu faço parte. O Rock no Vale é um movimento, Vocari é outro e a Glocal é outro movimento. E quando você falou de arte, né? O Expresso Ação é essa organização que entra nesses movimentos como organização. E a gente já tinha a nossa expressão de arte aqui dentro, que levou a gente facilmente para conectar com essas organizações. Quando eu cheguei na Glocal, ela estava redefinindo aí alguns detalhes, troca de teatro e tal, e a gente definiu a nossa atuação intencional em 3 eixos: espiritualidade de Jesus Cristo, arte e impacto social. Eu entrei para cuidar da área de impacto social. Então a gente juntou as organizações. Naquela época a gente fez uma reunião com 17 organizações e ali nós mobilizávamos voluntários. Então, uma das coisas que nós não queríamos é criar um evento que era um point e que não gera transformação nenhuma, que assim, povo de igreja é muito consumidor, né? Então o pessoal vai para consumir e não vai fazer nada, só ficar assistindo sem fazer nada. Então, ao invés da gente criar nossas ações, a gente resolveu buscar as organizações da cidade que já tinham ações e a gente levar o pessoal para ser voluntário de lá. Então, o pessoal vinha para o teatro, o Virada Lata, né, foi um dos teatros que a gente usou, o teatro grande, né, e a gente usou o Gamaro, o teatro na Zona Leste, na Vila Prudente, e a gente fez em alguns lugares aqui de São Paulo, né, a gente fez no Teatro Viga, foi onde começou, mas eu não era parte da equipe enquanto a gente estava no Viga, e depois a gente, quando foi para lá, eu cuidando dessa área do impacto social. Bom, a área do impacto social cresceu. Hoje nós temos uma aceleradora de projetos sociais, muito que legal. É a Glocal Aceleradora. E a gente está agora no 3º ciclo, a cada ciclo a gente acelera 12, né, 10 ou 12, 10 a 12 organizações que fazem impacto na cidade de São Paulo, e agora, porque a gente está fazendo online, a gente pode ir para fora da cidade, não precisa só em cidade de São Paulo. Muito e aí legal. Isso tem sido muito, muito legal, assim, a gente aumentar o nosso impacto e tocar o coração de muita gente. Então esse é um jeito da gente se reinventar. A gente estava no teatro e o teatro foi um lugar onde a gente fez muita coisa. E depois a igreja que nos apoia, a principal apoiadora, a Comunidade da Vila, ela alugou um novo espaço para ela, que fica ali no Largo da Batata. E esse lugar o nome do lugar é Auditório Largo da Batata. Quem usa no final de semana é a igreja, esse auditório e o espaço multi. E a gente tem um estúdio, né? É o Batata Connection, que é o lugar onde a gente grava nossos podcasts. E a gente, então, tem a nossa... nesse lugar. Então, agora a gente não pode fazer... nem usar nosso estúdio, né? Para gravar no estúdio sem máscara, com máscara, é melhor a gente gravar como a gente está fazendo aqui. Então, sim. A gente tem tem alguns eixos lá do podcast, né? Tem um dos eixos é a gente, né? Como os pastores, né? Mas a gente tem o eixo social, e deixa eu procurar aqui só para falar os eixos, porque eu tô em um... a gente tem as mulheres, né? Elas gravam um podcast, elas escolhem o tema, cultura pop, a área social, que é o impacto social. Os pastores, a gente tem um gabinete pastoral. O gabinete pastoral é assim, sem... Não dá para ser completamente sem, mas a gente faz um negócio sem... com um filtro menor, digamos. Então, as pessoas mandam perguntas para nós e a gente responde. Entendi. Assim, o que vier na mente no primeiro minuto. Então, Rogério, quando alguém vai pedir conselho para você, quando a pessoa pede conselho, você tem aquele filtro, né? Sim. Espera, sim. Você dá aquela esperadinha, assim, para vir. A gente... o gabinete é para a gente dar conselho sem filtro. Então, o cara faz uma pergunta, a gente fala sem filtro, assim, dá risada. No final tem uma mensagem mais adequada, mas no começo, a gente ri bastante, tira muito sarro disso. O meu primeiro pensamento ao ouvir isso é: Deus me livre de responder sem filtro. Não é sem filtro. É com um filtro menor. Leve filtro, É que as pessoas perguntam muito sobre sexualidade, muito sobre
e a gente dá respostas diretas, né? Dá resposta, e a gente dá muita risada, e o pessoal sabe que é muito humor naquilo que a gente está fazendo, então o pessoal já manda perguntas já para provocar a gente, de propósito. A gente tem musicoterapia do amor, a gente gravei ontem esse, né? Você chamou para gravar ontem, a gente não pôde. Ontem à noite estava gravando esse podcast, que é os pastores que fazem também, que a gente pega as letras de, por exemplo, esse agora a gente pegou as canções, as 5 hits da década de 90, a gente coloca lá a música e fala sobre a letra, né? Por que a sociedade, por que todo mundo gosta dessa letra, fala de música, fala do ritmo, né? Tem um dos nossos, o Paulinho Nazaré é músico, né? Então, aliás, não é só o Paulinho, tem mais gente que é músico no grupo, mas a gente conversa sobre essas letras que falam da paixão, que são controversas, que a gente conversa, elabora em cima disso. E é o jeito da gente estar presente como local, falando de arte, né? Falando de arte, cultura pop, falando de filme, falando de série, falando de... E aí tem nossos diferentes grupos dentro da gente, dentro do movimento local, que conversam sobre esse assunto. Bom, esse é o nosso jeito de continuar existindo, e a hora que puder voltar, a gente volta para o teatro, né? Para o Auditório Largo da Batata ou para outro teatro, para voltar a fazer o nosso presencial. Agora, no presencial, a gente tem uma outra curiosidade. A gente chama o especialista. O especialista pode ser ou não cristão. A gente não tem esse apego, né? Então, se a gente vai falar sobre história, a gente vai trazer um professor da USP, da PUC, um professor uma das universidades, ele vai falar sobre história, o tema histórico lá que nós queremos tratar, e ele não precisa necessariamente ser cristão. Porque a gente percebe que quando a gente fala como cristão, vamos ter um diálogo sobre tal assunto, quase sempre é um monólogo, porque é o pastor e talvez um outro, ainda que professor cristão dali da igreja, falando, e acaba sendo um monólogo e não um diálogo, porque a gente não está ouvindo, né, o outro lado. E a gente faz diálogo interreligioso, o que para um montão de gente, as pessoas sofrem com isso, mas a gente também faz. A gente usa todas essas séries e tudo que tem a ver com cultura pop para a gente conversar, e são formas da gente construir pontes para aquilo que eu falei na outra gravação que nós tivemos, para a gente construir uma ponte onde aquilo que disse agora há pouco, aquela pessoa que está pensando que tudo começa e termina aqui, como é que ela consegue transcender e pensar, cara, tem mais aqui do que eu estava vendo, tem um Deus cuidando da história, tem um Deus tentando falar comigo faz tempo e eu não estava percebendo. É isso, esse é o desafio que a gente tem para a gente, né? Então, todas as vezes que as pessoas vão ao teatro, elas vão ouvir uma mensagem, alguém falando de Jesus, a partir daquela conexão da história, daquela conexão da cultura pop, daquela conexão com o comportamento, com a cidade, com a arquitetura, com a dança, com a música, a gente vai estar fazendo isso. Eu amo essa ideia de que a ponte não é construída do meio, né? Ela é construída apoiada em algo que existe. Então, você identifica qual é o conhecimento que essa pessoa tem, o que ela conhece que te liga a ela, né? Aí dá para fazer a ponte. Que seja uma série, um filme, uma música, que seja cultura, que seja o interesse pelo belo, né? E aí dali sai uma ponte. Isso, e no Rock no Vale é uma coisa semelhante, né? A gente geralmente, ou a gente tinha 9 bandas, 12 bandas, mas sempre a gente colocando lá 1/3, no mínimo, de bandas não confessionais. E aí a gente fazia a mesma coisa. Então, esse mesmo processo. Mas a gente lá com as bandas, uma relação direta nossa, falando com os músicos e falando, então, com o público. Então, caras como o Thiago York tocou, né? Ana Vitória não tinha nem... eram desconhecidas, tocaram lá. Essas bandas daquele programa que a Globo teve, né? Que colocava as bandas para competirem entre elas. Eu não me lembro do nome daquele, mas várias... Superstars, isso, várias daquelas bandas estiveram lá, né? Super Combo esteve com a gente desde o começo. Legal. Aí você falou do Gongor, né? Que a gente convidou bandas confessionais estrangeiras, né? A gente também pôde convidar, isso foi bem legal. E, assim, a gente tem muito resultado positivo do que a gente pôde fazer. E convidou gente conhecida, né? Os Arrais, Oficina G3, enfim, Resgate, todas essas que a gente conhece bem.
Mas não é um evento desse pessoal mais comercial. Eu estou falando dessas bandas aqui, alguém está falando, mas e o fulano? Sei lá, a gente está falando sempre quando a gente fala da música cristã evangélica, a gente está falando de mundos que não são exatamente o mesmo, né? Sim, não necessariamente é o mainstream que está lá tocando famoso na TV ou na rádio, mas você vê que são, assim, ainda assim pega um foco de um público específico, e baseado naquilo que eles conhecem e se apoiam, né? Porque tem um pessoal que gosta de usar RAIS e tem uma noção de resgate, tem pessoal que gosta de resgate, tem uma noção de oficina G3, e aí acaba juntando tudo isso, né? Isso. E aí nós gostamos muito do evento. Nós gostamos muito do evento. Eu nem conhecia vocês. Quando falaram Gangor, a gente foi lá. A gente falou o Baruch, né, também, a gente levou. E detalhe, não era num estádio de ginásio, era numa fazenda mesmo, né? Era num sítio. Isso, no vale mesmo. Afastado no vale, de tudo, né? No vale mesmo. Isso, era no vale. Isso aí. Foi uma experiência muito, muito. A gente fez por 5 anos, né, lá no Vale, e agora, o ano passado, foi uma live, mas a gente tem feito. Eu não sei como é que vai ser agora lá para frente, porque quando tem uma curva, né, o que a gente faz agora, né? A gente sempre fica perguntando como a gente vai fazer. E é um evento caro, né? Um evento de. O primeiro foi mais barato, depois a gente vai melhorando, vai colocando equipamento, vai ficando mais caro, né? Então. Aí tem os ingressos, tem o pessoal que vai e fica acampado de barraca, aí tem enfim, uma estrutura, muitos desafios, né? Muitos pessoas trabalhando nisso, bem interessante. Muito legal. Eu quero deixar até aqui, vou colocar nos comentários aqui algum e-mail seu, depois a gente pega e coloca, o pessoal que quiser falar sobre artes e quiser conhecer um pouquinho mais, até é legal colocar os links, né, dos seus podcasts, das coisas, para o pessoal poder seguir e consumir, entre aspas, esse conteúdo. No YouTube é Glocal SP, né? No Glocal SP você tem uma lista enorme lá de podcasts falando de um monte de assunto, né? A gente está fazendo aí há anos, então o Glocal SP está no Spotify também, está em todas as plataformas, vai encontrar bastante material, coisas que eu estou fazendo, coisas que os outros estão fazendo, como a gente está fazendo numa equipe, né? Então a gente vai encontrar essa diversidade lá. E é uma coisa muito, muito especial aí que a gente tem vivido como movimento, né? Legal. Uma outra coisa que eu queria aproveitar você, tão difícil ter seu tempo aí para te falar, que é a questão do chamado, pela plantação de igrejas, do chamado apostólico, do chamado de marketplace. Conforme eu participei de algumas convenções apostólicas ao redor do mundo, eu fui vendo que há uma similaridade, né? Por exemplo, na Oceania, uma convenção apostólica fala sobre usar fazer negócios do reino, que são empresas que investem no reino, investem em missões. Na Austrália, especificamente, tem um grupo apostólico, que é um grupo de plantação de igrejas, que se você vai plantar uma igreja, eles te ajudam a identificar o local, a melhor posição e como usar o seu espaço. Eu lembro que o cara, ele é muito contratado pela Hillsong, quando vai para outro país, para ajudar a escolher a melhor posição. Olha transportes públicos, olha público, olha quem gosta, como é que está. E eu lembro que na Austrália ele tinha recomendado um plantador a fazer uma academia em cima da igreja, para que as pessoas pudessem subir a escada para a academia e lá em cima, né, elas treinarem, sempre que elas sobem e descem, elas veem a igreja ali, que não está funcionando durante o dia, ou no máximo um ensaio, e tem uma cafeteria na igreja para quem saiu da academia. E aí, depois de algum tempo, uns 2, 3 anos, eles comentaram que a maioria dos membros, né, que se converteram ali eram da academia. É muito interessante os raciocínios, né? Isso. E você acabou de plantar uma igreja agora, que é uma iniciativa apostólica. Eu sempre comento com os amigos que só tem 2 formas de iniciar uma igreja. Ou uma iniciativa apostólica ou uma rebelião contra um líder, né? Você tem 2 formas de iniciar uma igreja. Eu não conheço a terceira. Né? Mas aí, então, o que você fala sobre plantação? Então, Deus apontou isso para mim, né? Apontou nessa direção. Eu acho que tem algumas coisas, né, que está na minha natureza, até por descrever o que eu estou falando aqui para vocês. O Vocari não existia. Eu estou lá naquele grupo inicial lá do movimento, da equipe inicial que começou o movimento Vocari.
Antes dele era o CBE Jovem, Congresso Brasileiro de Evangelismo, né? CBM Jovem, Congresso Brasileiro de Missões com os Jovens. Mas aí depois começou a chamar as organizações, e eu não era da MTB, que é a Associação das Missões Transculturais do Brasil. A gente trabalha com missão urbana. E, aliás, tem até um negócio, né, que é a missão urbana, alguém acha que a missão transcultural é mais legal do que a missão urbana e tal. É missão de Deus. E se a gente entende que Deus coloca as pessoas em cada lugar, a gente não pode desprezar o chamado do outro em nome do seu chamado. A gente tem que aprender a fazer isso, né, a coexistir. Exatamente. Mas aí, como a gente estava, a gente era, junto com a Missão Jovens da Verdade, nós, o Expresso Ação e a organização do Rafa, a Love 7, a gente, juntos, organizava o Rock no Vale. E o Rock no Vale passava lá no final de semana 4 mil pessoas, 5 mil pessoas lá nos primeiros, né, que a gente teve. Aí, o pessoal que estava organizando o Vocari falou assim, quem das organizações que estão mobilizando jovens? Vamos vamos chamar esses caras para a gente conversar sobre um movimento de vocação da juventude. E me chamaram. E chamaram outros caras também. E aí foi descobrindo no Brasil inteiro caras que estavam mobilizando jovens em diferentes eventos para a gente discutir sobre um movimento de vocação. Assim eu fui fazer parte da equipe do Vocari. Legal. E eu fundei o Expresso Ação, como falei para vocês, da equipe lá, original, junto num grupo que a gente começou o Expresso Ação. Como nós nos conhecemos numa aceleradora, tem uma startup. Eu sou uma pessoa que começa coisas. Nem todas dão certo. Eu começo muitas coisas, comecei muitas coisas. Eu já fui sócio de escola de música, já fiz outros negócios. Pioneiro desbravador, a gente fala no coach. Isso. Pioneiro desbravador. Tá na minha natureza começar coisas, de ter ideias. Tá na minha natureza, ter ideias e durante um tempo, né, na minha família, fala assim, o Júnior sempre tem ideias. Eu sempre tenho ideias. Eu sempre tenho uma ideia. Eu acredito, eu dependo do Espírito Santo para ser criativo. De verdade, eu oro por isso. Eu oro. As séries de mensagens, se vocês olharem lá na nossa igreja SP, olhar as séries de mensagens, você vai ver os nomes das séries de mensagens. Lá você vai ver, ali tem um DNA criativo. Eu não estou repetindo a série das outras igrejas, eu estou criando. Criatividade, dependendo do Espírito Santo para criar um jeito de me comunicar e eu cuidando no que falo para chegar no coração daquele que não conhece Jesus. Essa a intenção. Então, quando a gente está pensando nisso, pensar desse jeito, não penso agora. Sempre pensei. Só que isso eu não sabia. Isso tem a ver com alguém que tem essa visão apostólica que você falou. Eu aplicava para outras coisas. Eu pensei que era para fazer negócio, era para ser um homem de negócios. Eu pensei que era isso. Mas Deus foi fechando portas para me conduzir para o lugar que Ele queria. Que é para ser um colaborador para abrir a agência missionária da minha denominação. Para ser um colaborador e participar nesses projetos apoiando outros homens que plantaram igrejas e levantar recursos para esses caras. Ajudar o cara a reescrever o projeto dele. Pensar em várias coisas que vão desenvolvendo outras organizações que saíram aqui do Expresso Ação e que existem hoje. Então, teve gente que a gente incubou aqui para virar isso. E agora vocês estão vendo isso acontecer na aceleradora. Eu fui cuidar lá da área de impacto social. Era só área de impacto social. Juntar organizações e mobilizar voluntário. Mas daqui a pouco a gente começa a falar, não, tem mais, vamos fazer um negócio maior. Abre uma aceleradora para aumentar o impacto social das organizações que já existem. Quando eu falo isso, então, tem outras pessoas cuidando de tudo isso, né? Tem um amigo meu que é pastor e é meu contador. Ele fala assim, sempre tem uma ideia, sempre está fazendo alguma coisa, como é que você dá conta disso? Eu não dou conta disso, eu tenho ideia, as pessoas acreditam, e a gente começa a fazer e eu saio. Alguém fica ali na frente e vai embora, eu não fico fazendo aquilo. O meu principal hoje é ser pastor dessa igreja que eu estou plantando, porque eu tenho certeza que Deus fechou outras portas na minha vida para que eu me dedique a isso. Amém. E aí tem essa parte de fazer um projeto de plantação de igreja que pensa em alcançar a pessoa que está fora da igreja. Não é para repetir no sentido de alcançar gente que já está dentro de igreja. Então, não quer dizer que alguém que está em outra igreja não virá para cá. Mas esse não é o meu alvo. Esse não é o meu alvo. O meu alvo não é alcançar o crente de outra igreja. O meu alvo é alcançar aquele que não tem Jesus. Esse é o nosso desafio e é para isso que a gente está pensando as coisas. Então, tudo que a gente está pensando é pensando em como que eu me comunico melhor com a geração
de homens e mulheres que estão aí na cidade e estão pensando em trabalhar. E aí, para isso, plantar uma igreja. E plantar uma igreja tem a ver com algumas coisas, né? Por exemplo, agora, onde nós existimos é um espaço de eventos. Esse aqui, ó. Espaço igrejinha. É um espaço de eventos. É um lugar onde a gente aluga para qualquer tipo de evento, para casamento. Aí o cara fala, alugar para casamento e o pessoal no casamento vai fazer o quê? Vai poder ter festa? Vai. É dentro da minha igreja? É, vai. O que faz uma festa de casamento? Mas o pessoal vai beber cerveja? Vai, porque é um espaço de eventos, gente. É um espaço de eventos. Quem eu quero alcançar? O cara que não é cristão. O cara que não é cristão vai alugar esse espaço para fazer a igreja, para fazer o casamento dele, e não vai poder tomar cerveja no casamento dele. Uma vez que alugou o espaço, usa dele, né? Exatamente. E quando o cara vem aqui para fazer o casamento e começa a conversar com o pessoal que não sou eu, é alguém que está organizando um negócio. Não sou eu que estou fazendo isso. É outra pessoa que está organizando isso como negócio. Sim. Essa natureza empreendedora que eu estou falando para vocês. Essa é mais uma coisa que você não sabia, Rogério está sabendo agora. A pessoa vai ali, está organizando e está conversando agora mesmo, tem gente visitando aqui. Vai lá para conversar, para organizar o espaço, podia alugar, pode, aluga e tal. E ele vai falar assim, eu queria fazer um casamento. E aí está conversando assim, a gente não sabe quem é que pode fazer o casamento. Aí fala, eu vou te apresentar uma pessoa, ele pode ser o juiz de paz. Não é o pastor. Ele pode ser o juiz de paz. Aí quando a pessoa vem aqui para falar comigo, eu falo, mas eu queria conversar com vocês como casal, pelo menos uma ou duas vezes antes de vocês se casarem. E assim, eu estou num dos momentos mais importantes da vida de alguém, que não é crente. Sim. Ou que talvez seja, só está desviado. Ou Sim. Esse é um processo, é um dos processos da gente alcançar as pessoas. Que a gente está estabelecendo por aqui. Sim, então, muito assim, legal. Uma das formas da gente alcançar e tocar o coração das pessoas é esse. Sabe que eu sou muito chamado a fazer casamentos? Porque as minhas cerimônias duram no máximo 20 minutos. É isso, eu também. É uma pregação rápida sobre casamento. E não rouba a atenção da noiva, porque ela é o principal naquele dia. Pergunta para eles o que eles querem, o que eles gostam. Ajuda o pessoal a entender que o casamento pode demorar muito porque os padrinhos ficam abraçando, né? Pô, gente, se vocês ficarem deixando os padrinhos abraçar vocês, o casamento de vocês, eu posso fazer minha parte em 10, 15 minutos, mas se vocês deixarem cada padrinho abraçar você e contar uma história, o casamento vai durar 1 hora, e não é culpa de ninguém que está organizando. Mas sabe, até quando dura esse seu ímpeto por criatividade? Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, para que produza amadurecimento, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Amém. O papel apostólico o papel dos 5 ministérios, a função deles é até que todos alcancemos. Então, isso. É para sempre. A nossa característica fica ali, né? E que todo mundo possa entender isso e cada um cumprir aquilo que é o seu chamado. Você nasceu para fazer algo, então faça esse algo. E mude o mundo. Efésios 4:10, que Deus preparou boas obras para nós desde a fundação do mundo. Então, teve um momento que Deus falou comigo, eu estava no México, numa conferência, numa reunião de projetos, né, da Expresso Ação Afiliada, essa Aliança Global Disciples, chama, né, Aliança Global de Discípulos. E enquanto estava lá naquele tempo, a gente saiu num momento para a gente ouvir Deus, né, o que Deus estava falando com a gente. E eu estava um lugar frio, né, com sol mais frio, né, típico do outro lado da linha do Equador. E a gente estava nesse lugar, eu estava olhando, tinha um pastor de ovelhas. E ele ficava com as ovelhas, e assim, quando ele ficava no sol, né, de repente vinha uma nuvem cobrir, ele saía e procurava um outro lugar que estava no sol. Sentava numa pedra, e as ovelhas vinham todas e ficavam em volta dele. Ficavam em volta dele ali e tal, daqui a pouco vinha uma nuvem, encobria, e aí ficava muito frio, né? Ele saía, ia para outro lugar e parava numa pedra, e as ovelhas iam andando e tal, e ficavam em volta dele. Umas 4 vezes, assim. E eu não queria estar lá, eu estava desanimado, eu estava meio, Deus, eu não queria, sabe que eu não queria, eu queria estar em São Paulo, eu queria estar em casa com a minha família.
E eu tinha até perdido uma parte das minhas férias por conta dessa viagem que mudou, esse evento que mudou de data. Aí eu tava lá e eu falei, mas eu quero que você fale comigo. Eu quero que você fale comigo. E aí eu lembrei, naquela hora, de Efésios 4:10. E aí eu fiquei pensando nisso e eu tinha que decidir se eu ia ser pastor, coordenador da minha, pastor sênior da minha igreja, da igreja que eu estava, na equipe pastoral. Se eu ia continuar como diretor de missão, né, diretor de expressão. O que eu ia fazer? Eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Se eu continuaria seguindo nos projetos que eu estava fazendo, ou se eu ia voltar para o ministério pastoral. Né? Não só como parte da equipe, mas voltar como pastor coordenador e assumir a igreja, ou aceitar outros convites que eu também tinha para ser pastor. Outro convite e uma sondagem. Então, outros convites parece que é um montão. Não é uma sondagem, uma conversa, vamos ver, e outro era um convite de fato. E aí, eu estava lá pensando nisso, e aí eu pensei nesse texto, e aí pensando o seguinte: se Deus preparou boas obras para mim desde a fundação do mundo, então tem coisa boa que eu não estou fazendo. E é possível que eu esteja tão afoito que eu estou pegando coisa que é de outro. Então, ali naquela hora, eu fiz uma oração, eu escrevi uma oração. Senhor, que eu nunca pegue a boa obra que é para outra pessoa fazer. E que eu nunca deixe de fazer aquela boa obra que você preparou para mim. E que eu, por covardia, ou por medo, ou qualquer outra coisa, não quero fazer. Eu quero fazer a boa obra que o Senhor preparou para mim. E não quero pegar a boa obra de ninguém. Amém. Foi a oração que eu escrevi. Eu escrevi aquilo e voltei, e Deus me falou muito comigo naquela semana. Acho que foi um dos momentos que Deus falou bastante comigo. Eu voltei de lá com a convicção de que eu tinha que dizer não para a minha antiga igreja. E ainda sem saber exatamente o que eu ia fazer, mas eu precisava primeiro dizer não para eles. Eu não sabia o que eu ia fazer exatamente. E aí as coisas ficaram claras que eu devia plantar a igreja. Assim que eu disse, olha que coisa, né? Eu tive que dar o passo, sem saber o que ia ali na frente. Dizer não. Sim. Depois dizer não para a organização que eu sou da diretoria estatutária agora, né? Então, como parte de um conselho. Mas eu era diretor executivo, eu tenho que dizer não também para essa. E aí várias coisas que eu precisava dizer não, até que Deus mostrasse claramente isso que é a nossa igreja SP hoje. Como uma oração, só muda tudo, né? Um entendimento mudou. de um versículo, uma oração, uma disposição, muda tudo. Mudou, e foi assim que eu cheguei nesse lugar. Então, bom, eu vou deixar uma palavra, né? Deus está fazendo tudo para o aperfeiçoamento dos santos, mas talvez quando chega no momento de decisão da sua vida, você que está ouvindo a gente, pensar qual é a boa obra que Deus preparou para você desde a fundação do mundo. Tem um negócio que é da hora, que é muito bom, porque foi Deus que preparou, não é você que preparou, é Deus que preparou desde a fundação do mundo, que talvez por medo você não agarre, por medo você não vá. Sim, né? Talvez em outra cidade, em outro país, em outra vizinhança, com gente desconhecida, falta coragem, você não quer ir. É uma boa obra. Né? Se prepara e fala isso para Deus. Eu quero fazer aquilo que o Senhor preparou para mim. E, gente, quando chega naquele impasse que fica, eu quero tomar isso de alguém, sempre orar por isso. Será que você não está querendo pegar a boa obra de alguém? Porque esse é um jeito que o Rogério começou falando aqui. Como é que as igrejas começam? Um dos jeitos, das formas de igrejas começarem é você roubar a boa obra. É rebelião. É rebelião. Davi podia ter sido rei do reino de Saul, né? Pois é. Mas ele ter tomado o reino. Né? E aí não era a boa obra que Deus preparou para ele, né? Exatamente. Né? Que era o reino de Davi, né? Não era o reino de Saul que Deus tinha para ele. Isso. Muito legal, muito legal. Muito obrigado, Silvão, pelo seu tempo. Agora ora por nós, estamos ouvindo aqui? Tá, vou fazer uma oração. Senhor Pai Todo-Poderoso, orando na direção daquilo que a gente conversou aqui. Senhor, levanta homens e mulheres que queiram viver e fazer a boa obra que o Senhor preparou desde a fundação do mundo. Usando sua criatividade, usando a sua capacidade, sua formação, sua experiência, seus talentos, seus dons, para fazer o teu nome grande. Que as pessoas que estão agora nos ouvindo consigam discernir a melhor forma de estarem engajados na missão de Deus. Para que teu nome seja grande aqui na Terra, na cidade que cada um e está nos ouvindo, e que todos tenham a coragem de abrir mão
daquilo que não é seu para poder fazer aquilo que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bom. Esses dias eu preguei sobre que Deus nunca dá a resposta errada. Às vezes a gente faz a pergunta errada para ele. Eu lembro que eu falei, ei Deus, é aquele emprego. Ele falou assim, vai estudar, porque você vai ter uma prova, né? Então, assim, a gente às vezes tem que só conseguir discernir exatamente a vontade dele pra gente para poder fazer o certo, né? Esse é um ponto aí. Eu falo sobre oração, né, que a gente aprende na tradição que a oração tem 3 respostas, né? Sim, não e espere. A gente aprende na tradição católica e protestante, a gente aprende isso. Sim. Só que eu falo que a gente está enganado. Na verdade, não tem 3 respostas, são 2 respostas. Uma delas é sim, e a outra é eu tenho uma ideia melhor. E como é distante o céu da terra, sim é a vontade de Deus da vontade do homem. E se Deus tem uma vontade melhor para você ou para mim, é melhor mesmo. E eu não sei qual é a vontade dele. Então, quando uma coisa não acontece conforme foi a minha oração, é porque Deus tem uma ideia melhor e eu me submeto à vontade dele, porque certeza que a ideia dele é sempre melhor que a minha. Sim, verdade. Valeu, meu mano. Falou, meu. Amamos você aqui, viu? Assim que a gente voltar a se ver, vamos marcar alguma coisa aqui. Legal, legal. É bom demais estar junto. É bom demais estar perto. Abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau.